Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo certo? Boa noite. Sei que você estava ainda cansado ainda. É domingo, gente. Espero que vocês tenham descansado. Estejam bem acordados aí para essas próximas 2h30 que a gente vai conversar aqui. Não, brincadeira. É uma alegria estar aqui de novo, compartilhando um pouco da palavra de Deus com todos vocês. E tenho certeza que a palavra de Deus não é só para vocês, ela é para mim também. Eu não sei quantos aqui gostam de ler. Eu não sei quantos daqueles que gostam de ler histórias. Ou até mesmo ouvir histórias. Tem pessoas que têm preferência por outros tipos de literatura. Gostam de ler filosofia, gostam de ler linguagem técnica, né? Então, não sei qual que é a sua preferência sobre literatura, né? Aquilo que você gosta de ler, mas a Bíblia, por mais que muitas vezes você talvez falou ou muitas vezes ouviu, que a Bíblia é um conjunto de regras, tem muitas regras ali que precisam ser seguidas, mas pasme você, a boa parte da Bíblia é narrativa, é história, não são um conjunto de regras que como você deve proceder. Fala de uma narrativa da história da redenção. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é basicamente uma história. Às vezes a gente tem facilidade de olhar para o Novo Testamento, olhar para as cartas de Paulo, olhar para as cartas de Pedro, de João, de Tiago, e a gente tem facilidade de entender porque ali é muito mais fácil, né? Quem está escrevendo, né, o autor desses livros, dessas cartas, ele está falando diretamente como deve ser encarado, por exemplo, quem é Jesus. Então ele fala que ele é superior sobre todas as coisas, né? Como diz lá em Colossenses 1. Então a gente vê alguns tipos de escrita na Bíblia que são mais fáceis da gente entender. Às vezes você tem preferência por ler um salmo. Um salmo nada mais é do que uma oração. A Bíblia nos ensina a como orar, a como cantar. Talvez você goste de ler provérbios, você gosta de ter lições para a sua vida. Gosta de ler uma espécie de um debate filosófico, você vai ler Eclesiastes. Mas, como comentei, boa parte da Bíblia é história. É contando o que aconteceu desde a criação do mundo. E nós vamos olhar então hoje para uma história muito conhecida e que eu creio que ela tem muito a ensinar a todos nós. Mas antes de a gente começar a ler propriamente a Bíblia, eu queria fazer um quiz, né? Não, um quiz não, mas uma pergunta rápida aqui. Ontem a gente estava num grupo célula, a gente ficou até 3 horas da manhã em perguntas e respostas, então a gente ficou bastante tempo perguntando. E eu queria fazer uma pergunta aqui para todos vocês. Quem aqui já leu o livro de Êxodo inteiro? Êxodo inteiro. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui já leu todo o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora eu vou perguntar para vocês, tirando Deus, obviamente. Mas qual que é a figura mais importante desses 5 livros? Alguém saberia me responder? O presbitério não pode responder, não vou deixar. Mas alguém se arriscaria a dizer quem que é a pessoa mais importante desses 5 primeiros livros da Bíblia? Uma pessoa só. Quem se arrisca a dizer? Quem? Moisés. É a pessoa que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive. E hoje nós vamos estudar um pouco da história de Moisés. Quero que vocês abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo. A minha intenção inicialmente era falar de Êxodo 3, capítulo 3 e capítulo 4. Mas eu sei que normalmente eu falo bastante. E já me estendo com textos menores. Então a gente lê 2 capítulos ia ser demais. Mas fica aqui de recomendação para você ler o capítulo 4, que é a continuação daquilo que a gente está lendo aqui. É basicamente o mesmo momento está se passando ali. Então a gente vai ler agora Êxodo capítulo 3, versículos de 1 até 22. E diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então, disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda,
Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas, e as mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Senhor nosso Deus, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Senhor meu Deus, possamos aprender da tua palavra que conta aqui a forma com que o Senhor chamou Moisés do deserto. Meu Deus, que possamos ser transformados por aquilo que o Senhor ensinou a Moisés e posteriormente ensina a nós. Senhor, que sejamos transformados pelo Teu Santo Espírito, Deus, e que possamos olhar para o Senhor, sabendo quem o Senhor é e que saibamos quem nós somos. Meu Deus, não permita que sejamos enganados pelo mundo aí fora, mas que sejamos transformados, a nossa mente e o nosso coração conforme o Teu plano, conforme a Tua vontade, a semelhança de Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, como comentei, nós vamos olhar um pouco para a história de Moisés. Eu sei que aqui a gente tem o relato de quando Deus chamou Moisés, mas para a gente entender um pouco mais daquilo que a gente acabou de ler, é muito interessante a gente saber todo o panorama que está acontecendo na vida de Moisés. O livro de Gênesis, ele acaba com a morte de José. José foi alguém que foi usado por Deus para livrar o Egito e toda a sua família, que foi morar no Egito também, da fome. Só que se passaram 400 anos e aquela família que eram 70 pessoas se tornou um grande povo, uma grande nação. O texto vai dizer, lá no início de Êxodo, que as israelitas eram férteis e encheram todo o Egito. Só que tem um detalhe muito importante em Êxodo. O texto, bem no início, no capítulo 1, ele começa a dizer que se levantou um faraó que não conhecia a história de José. Ele não conhecia, ele não passou muito tempo e ele não sabe mais o que Deus fez através de José. E esse mesmo faraó, o rei do Egito,
que não conhecia a história de José, ele começou a olhar para aquele povo e começou a matutar e falar, é um grande povo. Pode ser que eles se rebelem, eles se unam contra os nossos adversários e eles saiam daqui. E a gente não vai ter mais quem trabalhe para a gente. Então, o faraó começou a subjugar esse povo, a sujeitar todo o povo de Israel a uma dura escravidão, oprimindo eles com trabalhos forçados. Só que, quanto mais dura essa perseguição, quanto mais o faraó pesa a mão sobre esse povo, mais esse povo cresce. Parece que o pessoal, assim, não tem explicação, eles crescem muito, eles têm muitos filhos, ao ponto de o faraó chamar as parteiras dos israelitas e dizer assim, olha só, quando nascer um menino, vocês, matam, passa a faca, não deixa viver. Se for uma menina, deixa viver. Se for um homem, assassina. É isso que vai acontecer. Só que essas parteiras, elas ouvem de Deus, são chamadas por Deus a parar com isso. A não obedecer ao faraó. E elas até inventam uma desculpa lá, passam a perna no faraó para que as crianças, os homens, continuem permanecendo vivos. E é nesse contexto de infanticídio que nasce Moisés. Vocês provavelmente já ouviram falar da história de Moisés, onde é que ele nasce, ele fica 3 meses escondido pela mãe. Só que chega ao ponto que a mãe não tem mais como esconder que tem um bebê ali. E se todo mundo olhar, vai ver que é um menino, que não é uma menina. Então o que ela faz? Ela faz um cesto, ela reveste ali de betume, de piche, para não afundar, e ela coloca no Nilo. E é muito bem pensado, porque ela sabe onde que a filha do faraó vai tomar banho todos os dias, e ela coloca lá perto para chegar até a filha do faraó. E é isso que acontece. Então no capítulo 2, vai iniciar com esse relato drástico do que a mãe de Moisés fez para preservar a vida de seu filho. E veja que o livramento de Deus é tão grande porque esse cesto ele é encontrado por ninguém mais, ninguém menos do que a filha do faraó. Não é simplesmente um egípcio, mas é a filha daquele que ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos. Mas ela, diferente de seu pai, ela tem compaixão daquele bebê e ela adota para si. E nesse mesmo momento, a irmã mais velha de Moisés, ela vai olhando o que está acontecendo, vai vendo onde está indo o cesto. E quando a filha do faraó encontra, ela fala, poxa, eu não consigo, como é que eu vou amamentar essa criança? E ela já aparece lá e diz assim, olha, se a senhora quiser, eu conheço uma mulher dos hebreus que pode amamentar essa criança. Quem será? Então, ela fala, vamos arranjar alguém para amamentar essa criança e para cuidar dela. Depois que ela crescer, ela volta para a corte do faraó. E olha só que livramento de Deus. A própria mãe de Moisés, ela é sustentada pela filha do faraó para cuidar dessa criança. Então, esse é o início, é Êxodo 1, Êxodo capítulo 2. Só que logo depois, alguns versículos, acontece um salto temporal, vamos dizer assim, passam-se muitos anos e começa a contar a história de Moisés já adulto. Moisés, por volta dos seus 40 anos de idade. Ele não era uma criança, não era um jovem, ele tinha por volta dos seus 40 anos. E acontece que Moisés, obviamente, ele sabia que ele era hebreu. Por mais que ele foi educado na corte do faraó, ele sabe que ele é hebreu, ele sabe o sangue que tem nas veias dele. E ele vai aonde que os hebreus ficavam e ele vê um egípcio batendo, num hebreu. Ele vê ele sendo espancado ali diante de várias pessoas. Então Moisés quer fazer justiça com as próprias mãos, porque ele fala, é o meu povo, não vou deixar que isso aconteça. E o que ele faz? Ele deixa o sangue ferver, ele vai lá. O texto até vai dizer que não é algo assim, entendo aqui, não é sem querer, não é assim, simplesmente deixou o sangue ferver. Diz que inclusive ele olhou para todos os lados, via se tinha alguém olhando, Como não tem ninguém, posso me aproveitar. Então foi algo premeditado. Ele tinha ira no seu coração, mas ele premeditou aquilo que ele iria fazer. E ele matou esse egípcio e escondeu o corpo na areia. Fez isso. Ou seja, Moisés assassinou um homem por querer fazer justiça com as próprias mãos. Logo depois, no dia seguinte, Moisés volta para esse mesmo lugar. E ele vê 2 israelitas brigando. E aí ele vai lá e, de novo, ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. Ele fala, pessoal, vamos parar de brigar aí. Vocês são irmãos, não tem por que estar brigando. E aí eles olham para Moisés e falam assim, mas quem que é tu? Quem que te colocou juiz sobre nós, que tu pode decidir aquilo que a gente tem que fazer ou desfazer? Quem é você? Ele falou, por acaso você vai fazer a mesma coisa que você fez lá com o egípcio ontem? Que você matou e escondeu o corpo? E aí Moisés descobre que
poxa, fui descoberto. Aquilo que eu tentei encobrir, o assassinato que eu cometi, eu tentei encobrir, todo mundo já está sabendo, inclusive o faraó está sabendo. E o faraó quer a minha cabeça agora porque eu fiz isso. Então, Moisés, ele, por medo, obviamente, ele foge do Egito e ele vai morar numa região chamada Midian, que é no deserto. Isso acontece, então, quando Moisés tinha aproximadamente 40 anos de idade. Sai do Egito fugido, foragido, né? Vai morar em Midian, onde lá ele encontra a sua esposa, o seu sogro Jetro, lá ele tem filhos, um filho, né, Gerson, e ele está vivendo nessa região pastoreando ovelhas. E aí chega exatamente no texto que a gente estava lendo aqui. Moisés com os seus... Já tinham se passado alguns anos, né? Alguns bons anos, afinal. Aqui, Moisés já tinham se passado 40 anos que ele estava no deserto também. Então, Moisés teve 40 anos no Egito, fugiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, no fim do mundo, pastoreando ovelha, que é mais no fundo ainda, 40 anos. E aí acontece esse episódio que nós acabamos de ler. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E aí diz o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Veja que a Bíblia relata as coisas importantes, marcantes da vida de Moisés, e ela vai para esse ponto crucial e que, por mais que a gente pode pensar, isso aqui é só para o Velho Testamento, isso aqui é importante só para os judeus. Não, é importante para nós também. E aqui a gente vê quando Moisés é chamado por Deus. O tempo passou, muitas coisas aconteceram, e enquanto Moisés está ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, uma coisa acontece diferente. Ele está ali e ele vê uma sarça pegando fogo. Basicamente é um arbusto pequeno, seco, está pegando fogo. E não se sabe ao certo, mas assim, provavelmente um arbusto seco no deserto era algo meio comum de acontecer, pegar fogo. Algo comum, a gente tem até aqui no Mato Grosso do Sul, pega fogo ao natural. Altas temperaturas, muito seco, imagina no deserto. Então, aparentemente é algo comum de acontecer. Só que Moisés não se espanta em ver a sarça pegando fogo. Aquilo já é meio que natural. Só que ele olha para aquilo e ele provavelmente devia estar olhando há um bom tempo. E a sarça continua de pé. Ela está queimando, mas não está se consumindo. E ele fala, olha, isso é estranho, eu vou lá ver. E aí vejam como Deus, misteriosamente, na verdade, milagrosamente, atrai Moisés para o seu encontro. Moisés, ele é um assassino foragido que foi para o fim do mundo, para se esconder de todo mundo. Ele quer que ninguém mais saiba quem ele é no Egito. Ele fugiu. Se ele pudesse apagar o nome dele da história, do mapa, ele faria. Ele tentou fazer isso. Ele fugiu para muito longe. Mas o que acontece? Deus vai ao encontro de Moisés lá no meio do deserto, no fim do mundo, para encontrar esse Moisés. Esse homem que assassinou um egípcio e que fugiu por causa disso. E aí, no versículo 4, vai dizer o seguinte: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus está sabendo o que está acontecendo no Egito. As coisas não passam despercebidas diante de Deus. E aí ele vai falar no versículo 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Gente, isso aqui provavelmente, essa promessa de uma terra que emana leite e mel, que é leite e mel com fartura, provavelmente Moisés já ouviu muitas vezes sobre isso.
Essa promessa a gente vê em Gênesis 12, a gente vê em Gênesis 15, Gênesis 17. E inclusive nessas promessas de Deus para Abraão e a sua descendência, a gente vê Deus dizendo que eles vão passar por um período de escravidão no Egito. Então isso aqui não é novo. E Moisés está ouvindo tudo isso de Deus. E é interessante como Deus vai ao encontro de Moisés e ao mesmo tempo ele chama Moisés. Moisés, vem para mais perto aqui. Eu quero falar contigo diretamente. É notável a maneira como Deus cuida para que os homens se acheguem diante dele. Porque enquanto Moisés está se aproximando, Deus fala assim, Moisés, espera um pouquinho, tira a sandália. Tu não está falando com qualquer um. Tu não está em qualquer lugar. Tira a sandália. O que Deus está fazendo é ensinando Moisés a respeito do Deus santo que ele é, a respeito do caráter santo que ele tem, imaculável, um caráter perfeito. Nesse sentido, Moisés não poderia se aproximar de Deus de qualquer jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Não, Deus é santo. Aqui está algo que muitas vezes eu creio que nós, como igreja, e eu me incluo nisso também, a gente perdeu a noção de quem é Deus. Porque o que acontece com Moisés? Se a gente olhar esses versículos que a gente acabou de ler, a gente vai ver que Deus fala, Moisés, tira as sandálias, o lugar que tu está é santo. Aquele lugar, aquele cercadinho não era santo em si, era porque Deus estava ali falando com Moisés. Mas a questão é que quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que Moisés faz? Ele cobre o rosto porque ele fica com medo de Deus. Ele teme a Deus, ele sabe quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a grande questão é que muitas vezes nós cristãos olhamos para Deus e a gente fala, não, agora tem o Espírito Santo habitando dentro de mim. E olha, Deus é como se fosse qualquer um. E não é. Deus não é simplesmente um amigo nosso que a gente combina de tomar um café. Deus não é qualquer um que a gente senta e fala assim, vamos trocar uma ideia ali. Não é. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele não é qualquer um. Diante de Deus, o que nós fazemos? Nós fazemos assim como Moisés. Nós dobramos o nosso joelho, nós nos humilhamos, nós escondemos o nosso rosto porque nós sabemos que somos pecadores. Nós não somos dignos nem de contemplar a face de Deus. Essa é a diferença. Às vezes, no nosso momento de oração, eu vou orar, vou dormir, vou tirar ali 1 minuto para ler um versículo que eu puxei no aplicativo da Bíblia no celular e tanto faz. Esse aqui é o meu tempo que eu dediquei para Deus. Como se fosse qualquer coisa. Deus não é qualquer um. Deus é santo. E aí, no versículo 7, depois de se identificar como Deus dos seus antepassados, Deus deixa claro as intenções para Moisés de como ele vai cuidar do seu povo e de como ele lembra da sua aliança. No versículo 7, ele diz assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus está vendo. E se a gente olhar Êxodo capítulo 2, os 2 últimos versículos, vai dizer exatamente a mesma coisa. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24 e 25. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus está vendo tudo isso acontecendo e ele fala, Moisés, olha, eu me lembrei da aliança com Abraão, Isaque e Jacó e eu vou lá libertar esse povo que está passando por dura escravidão. E numa leitura rápida desse texto, a gente pode pensar que o foco central dessa história é Moisés. Não, porque Deus quer ensinar Moisés. Porque Deus, olha só como Deus chamou Moisés. E claro, existem implicações para isso. Como Deus chamou Moisés e como Moisés respondeu ao chamado de Deus. Sim, mas no fundo, o que mais importa em toda essa passagem, em todo esse capítulo, e por que não dizer na Bíblia inteira, é o Deus que chama, não é quem é chamado. Quem é chamado pouco importa. Quem importa é quem chamou. É o Deus que chama o seu povo, é Deus que chama Moisés, é Deus que chama Abraão, Isaque e Jacó. É Deus que nos chama. Quem importa é Ele, não é Moisés. Quem importa é quem chama. E a Bíblia, ela fala inúmeras vezes sobre isso. A Bíblia não é contar a minha e a sua história. Não é para dizer, nossa, olha só, Deus, nossa, Ele faz de tudo por você. Sim, Ele faz muitas coisas por nós. Mas a Bíblia é a história de Deus. A centralidade da Bíblia é Cristo Jesus. Não somos nós. A Bíblia não é sobre nós, não é sobre você, não é sobre mim. É sobre o Criador dos céus e da terra, aquele que é eternamente santo, aquele que guarda a sua aliança, aquele que livra o povo da dura escravidão. A Bíblia é sobre isso. E esse texto aqui
onde que Moisés é chamado por Deus, é sobre isso. É sobre o Deus que chama, não sobre o Moisés que é chamado. E aí veja só o que diz no versículo 10. Vá, pois, agora. Não é amanhã, não é depois. Vá agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E olha só que maravilhoso é a gente poder olhar para a Bíblia e se debruçar sobre ela, meditar naquilo que ela diz, pensar sobre o que ela diz e se alimentar dela. Porque a palavra de Deus ela é tão rica e tão perfeita que em poucas palavras, Deus revela o caráter dele e o nosso também. A centralidade da Bíblia é Deus. Mas quando a gente olha para Deus, a gente começa a olhar para nós mesmos e ver o quão diferente nós somos. Deus chamou Moisés e fez ele conhecer, ele tornou conhecido aquilo que ele, Deus, haveria de fazer. Ele contou no versículo 7 e aí no versículo 10 ele chama, vai lá no Egito libertar o meu povo. Vai lá fazer isso. Ele tornou conhecido tudo aquilo que ele estava planejando. Moisés, olha, vem aqui. Tira a sandália, chega pertinho de mim aqui que eu vou te contar um negócio. Eu estou vendo tudo que está acontecendo no Egito, Moisés. Tu está 40 anos distante de lá, muito longe de lá, tu fugiu de lá, tu sabe os motivos, Moisés. Mas assim, eu vou te contar, eu estou vendo o que está acontecendo lá. Eu estou vendo que o povo está sofrendo. Eu estou vendo muito mais do que tu viu. E Moisés, fica tranquilo, porque eu quero que tu vá lá libertar esse povo. Na verdade, eu vou libertar o povo através de ti. Só que a resposta de Moisés, ela é... A gente olha para a Bíblia e a gente não entende muito, né? Mas Deus diz, vá agora, eu envio ao faraó para tirar o meu povo do Egito, os israelitas. Deus chama Moisés a confiar na palavra e na promessa dele. Deus falou que vai fazer. Mas qual que é a resposta dele na realidade? Versículo 11. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus está falando, Moisés, sai daí do meio do deserto, do meio das ovelhas. Vai lá no Egito libertar o meu povo, Deus está dizendo. E aí Moisés olha para Deus e ele tem a audácia de dizer, Deus, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu lembro que na minha ignorância, no auge dos meus 14, 15 anos, quando eu olhava para a Bíblia e eu via os apóstolos, os profetas, olhava para eles e pensava assim, nossa, esse pessoal é espiritual demais. Meu Deus, olha, os apóstolos, olha, esses caras certamente nunca erraram. Os profetas, então, esses caras tinham fé. E de fato tinham. Mas, talvez até pela influência que a gente tem aqui do catolicismo de adorar, inclusive, santos, de ser devoto de santos, né? Eu achava que essas pessoas eram perfeitas, eram super espirituais, que elas estivessem num outro patamar de santidade que, assim, era inalcançável. Só que isso não se passava de ignorância da minha parte de alguém que não lia a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, você vai ver que esse pessoal pisa na bola toda hora. Toda hora. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente olha para a resposta de Moisés, no versículo 11. Quem sou eu, Deus, para ir lá libertar o teu povo? Isso mostra como Deus usa pessoas pecadoras. Deus faz a sua obra através de pessoas pequenas. Através de pessoas que tinham a cabeça dura. E a gente cai muitas vezes naquilo que Moisés caiu. A gente é tentado nas mesmas coisas. Quando Deus nos pede coisas, quando Deus nos chama a fazer coisas, abandonar pecado, quando Ele nos chama a servir a igreja, nós olhamos para Deus e quem eu sou, Deus? Mas é que o problema é que a gente está olhando para nós. De novo, a Bíblia não é sobre você. Não é. A Bíblia não se trata de nós, se trata de Deus. E aí a nossa resposta para Deus muitas vezes é como a de Moisés. Quem sou eu? Mas a resposta deveria ser, quem tu és? Não se trata daquilo que nós podemos fazer, mas daquilo que Deus pode fazer. A cabeça de Moisés está ainda naquele, Deus, olha só, eu não sei se tu sabe, mas 40 anos atrás, eu tentei fazer justiça pelas próprias mãos, eu até matei um cara. Mas não deu certo, porque no dia seguinte eu fui tentar ajudar de novo e o pessoal, nem o meu povo está me apoiando. Deus, eu não sei se tu viu essas coisas. Quem sou eu? E aí perceba, o mesmo questionamento que Moisés está fazendo para Deus é o mesmo questionamento que fizeram para ele 40 anos atrás. Quem tu és? Quem é tu que se colocou de juiz diante de nós? Mas Deus continua essa conversa. No versículo 12, Deus vai dizer, eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto
a Deus neste monte. Deus responde à fala cheia de falta de fé de Moisés, não apontando para as qualidades dele, dizendo assim, Moisés, olha só, tu é um bom administrador. Olha só, Moisés, tu ficou 40 anos aí treinando com ovelha, tu sabe como é que é lidar com ovelha no deserto. E a gente sabe que isso acontece depois, mas Deus não fala os atributos de Moisés. Moisés, olha só, tu é uma pessoa super eloquente, tu é um cara formado em Harvard, tu tem pós-doutorado para liderar todo o povo. Deus não olha para Moisés. De novo, a Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre quem Deus é. E aí, Deus fala, eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus antecipa o cumprimento daquilo que Moisés e todo o povo fariam depois da libertação da escravidão. Porque ele diz assim, Moisés, só para te ter uma ideia, depois que tudo isso acontecer, que tu libertar o povo do Egito, vocês vão vir aqui nesse mesmo monte e vocês vão me adorar. Deus está dizendo, Moisés, isso vai ser a prova, que eu libertei o povo do Egito. Deus está fazendo uma nova promessa. E aí, de novo, Deus vem prometendo a Abraão, Isaac e Jacó. E ele vem cumprindo as suas promessas. Então, Moisés, é para te acreditar naquilo que eu estou falando. Porque, de novo, não se trata daquilo que tu acha, Moisés. Se trata do que eu sou. Ainda assim, a incredulidade e os medos de Moisés permanecem, fazendo que ele questione a Deus de como ele poderia responder ao povo quando ele fosse indagado a respeito de quem havia enviado ele. E novamente a resposta de Deus revela o seu caráter. Olha só o que diz o versículo 13. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Veja que Deus dá uma resposta, Moisés fala, não Deus, eu não sou capaz. Deus diz, eu estarei contigo, vai lá. Aí Moisés, tá, mas Deus, e se eles me pedirem isso? Aí Deus vai dar a resposta de novo. Por isso que eu falei que é importante a gente ler Êxodo capítulo 4 também, porque Moisés ainda vai fazer mais 2 questionamentos para Deus. Mas, por enquanto, vamos nos ater a esses 2. E novamente essa resposta de Deus ela é muito importante, porque é, de novo, quem Deus é. Versículo 14 diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, que aqui também é a mesma palavra de eu sou o que sou. Tá? Ela é só traduzida como Senhor, mas é o mesmo termo usado no hebraico. O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração após geração. Aqui a gente tem algo muito importante porque, diferente dos nomes que a gente tem hoje, os nomes individuais de cada um, se escolhe nome para justamente se comunicar com alguma pessoa. Mas, naquela época, nomes eram escolhidos para para descrever o caráter de uma pessoa. É por isso que muitas vezes no Antigo e no Novo Testamento a gente vê pessoas com os nomes trocados. Por quê? Porque está falando de uma característica dessa pessoa. Por exemplo, Jacó tem seu nome mudado para Israel. A gente tem Abrão, que tem o seu nome mudado para Abraão. No Novo Testamento nós vamos ter Simão Pedro. Nós vamos ter essas coisas ali, porque os nomes, eles refletem características do caráter daquela pessoa. E nesse sentido, o nome de Deus ele é extremamente importante para todos nós. Porque se os nomes falam do caráter, das características daquela pessoa, é muito importante a gente saber o nome de Deus. Se trata da descrição de quem ele é em sua plenitude. E ali o termo usado hoje se perdeu como se fala o nome de Deus. São 4 letras, Yod, He, Vav, He, que a gente pode ler como Jeová, a gente pode ler como Ieoa, né? Você já ouviu aquela música Ie, Ie, Ieoa. Não é só para música, tá? É para falar o nome de Deus, né? Pode ser lido como Yahweh, não sei. Ninguém sabe, na verdade, né? Porque se perdeu a pronúncia desse nome. Só que é muito importante o que o significado desse nome diz. Eu sou o que sou. Mas, poxa, Ariel, é meio confuso esse nome de Deus aí, porque a gente pode interpretar eu sou o que sou de muitas maneiras. Esse termo ele pode dizer eu sou o que sou, eu serei o que serei. Pode ter essas 2 traduções. Mas quando a gente olha Moisés pedindo para Deus, Deus, como é que seria o teu nome? Eu sou o que sou. E a gente pode tirar alguns significados disso. De que Deus é autoexistente e independente. Deus não precisa de ninguém para existir. Ele é. Simples assim. Enquanto reinos vão e vêm, enquanto a história se desdobra no tempo, Deus é.
E ele não precisa de nada para existir. Ele fez tudo existir. Inclusive, Deus é criador e sustentador de todas as coisas. O Evangelho de João vai dizer isso. Ele criou todas as coisas e todas as coisas são sustentadas por ele. Deus é imutável e sempre confiável. Deus não muda. Afinal, é esse Deus que ele é. Ele é o Deus que prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó 400 anos antes e vem cumprindo as suas promessas. Porque ele não muda. Ele simplesmente é. Deus é eterno em sua existência. Ele existe eternamente, sem precisar de mim e de você. Então, quando Moisés pergunta, como é que eu vou te chamar? Isso tem muita importância. Não é só um termo, não é só um nome qualquer. É dizendo quem Deus é. Quem ele é de fato, é mostrando as características dele. Ele não tem começo, ele não tem fim, ele simplesmente é. Ele não vai ser alguma coisa, ele não foi e vai ser, ele é. Deus está descrevendo tudo aquilo que vai acontecer, porque ele sempre permanece. E novamente não se trata do que Moisés podia fazer, mas do que Deus pode fazer. Deus promete que faria maravilhas diante dos olhos deles. Nos versículos 16 a 18 a gente vai ver tudo isso. E é muito legal porque o texto diz que Deus vai fazer maravilhas. E muitas vezes a gente lê esse texto como pragas. E sim, acontecem coisas muito ruins no Egito. Só que são maravilhas de Deus para libertar o seu povo. A gente tende a olhar como se fosse algo ruim, mas Deus está fazendo algo bom para libertar o seu povo da escravidão, pela dureza do coração do faraó. Aquele rei que estava escravizando o povo, como se aquele povo fosse dele, Deus está dizendo, o povo não é teu não. Todas as maravilhas que acontecem, as 10 maravilhas, ou conhecido como as 10 pragas, todas elas, há um tempo atrás o Duda comentou aqui num estudo também, que todas elas era para justamente mostrar que eles adoravam vários deuses, né? Tinha um panteão de deuses lá no Egito, e cada um era o deus da colheita, o Nilo era um deus, o próprio faraó era um deus, né? Nesse estudo do Duda, um tempo atrás, ele comenta sobre cada um desses atos de Deus que era justamente para humilhar esses deuses egípcios. E Deus está mostrando, inclusive para o faraó, que aquele povo não pertence a ele, que o povo é exclusivo de Deus, e por isso que ele vai libertar eles com a sua forte mão. Vai dizer no versículo 20, versículo 19, diz assim, eu sei que o rei do Egito, o faraó, não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Que poderosa mão é essa? Quem que pesa a mão? Quem que faz as coisas acontecerem ao ponto de depois o faraó não aguentar mais e mandar aquele povo embora? Vai logo embora, não quero mais vocês aqui. E aí, quando a gente olha para os versículos de 21 e 22, a gente vê o seguinte, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. Não só o faraó, mas todos os egípcios, todo o povo do Egito. De modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas, e as mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Não se trata de uma simples libertação da escravidão. Se trata de uma vitória grande, uma vitória de guerra daquele que diz que ele é o grande eu sou, vence todos os deuses do Egito, incluindo o faraó. Ele vence a guerra, ele vence a batalha e ele dá o prêmio, ele coroa aqueles que estão com ele, porque a gente sabe que quando acontecem guerras e um povo é conquistado, todo o despojo de guerra, todos aqueles utensílios que ficam lá, os soldados vão lá pegar para si. É o seu prêmio por ter vencido a guerra. E aqui, mesmo sem levantar nenhuma espada, Deus faz com que esse povo seja despojado e entregue todos os seus pertences, seus pertences preciosos ao povo de Israel. Então Deus faz vencer e ainda faz com que eles sejam coroados. Porque Ele é Deus, porque Ele quer, porque Ele ama o seu povo. Porque se trata dele, não se trata do que o povo fez ou deixou de fazer. Se trata de Deus honrando a sua aliança. Deus não volta atrás na sua palavra, porque, de novo, Ele é o que Ele é. O nome dele é Eu Sou o que Sou. Eu não mudo, não tenho nenhum tipo de mudança, eu sou fiel à minha palavra. Além de saírem ilesos, eles recebem muitos prêmios. E eles deveriam confiar no grande Eu Sou, o Deus que é fiel às suas promessas e que livraria eles com a sua forte mão. Esse povo deveria confiar. Só que quando a gente olha no decorrer do Êxodo, no livro de Números, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, a gente vai ver que esse povo se rebela contra Deus dia após dia. Porque não se trata do povo, se trata do Deus que chama esse povo à existência.
E quando a gente olha para uma história como essa, a gente percebe como Deus é poderoso, porque a gente vê as coisas acontecendo, vê Deus endurecendo o coração do faraó, e ao mesmo tempo ele fazendo todas aquelas maravilhas, e depois ele faz o povo sair, ele abre o mar diante dos olhos de todo aquele povo. A gente vê como Deus é todo poderoso e que nada foge do seu alcance. Como ele lembra Moisés várias vezes, dizendo: Moisés, eu sei o que está acontecendo no Egito. Fica tranquilo, está tudo sob controle. Moisés sabe aquilo que se passa no Egito, ele sabe que o seu povo está sofrendo. São em relatos como esse que a gente percebe que o curso da história inteira está debaixo da vontade de Deus. Se Deus não quiser que aconteça, não acontece. É simples assim. Desde a criação até a consumação dos séculos, se trata de Deus, do que Ele quer. A história gira em torno de Deus, não é em torno de nós, muito menos do nosso umbigo. A história da humanidade não é umbigocêntrica. Como o texto vai dizer, como a palavra de Deus vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São histórias assim, como a de Moisés, que a gente pode refletir sobre aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Porque a gente pode olhar para aquilo e ver, poxa, uma coisa tão distante. Poxa, é mais de 3.000 anos atrás. Moisés não tinha a mínima noção do que ia ser um celular na palma da mão. É uma coisa tão distante. A gente fala, poxa vida, né? Mas a gente pode olhar para aquilo que aconteceu com Moisés e sim, a gente pode tirar aplicações práticas para a nossa vida daquilo que acontece conosco nos nossos dias. Porque a palavra de Deus nos é exposta domingo a domingo, todos os domingos. A gente se reúne aqui como igreja e a gente ouve Deus falar através da palavra dele. Só que a grande questão é, a gente olha para Moisés e a gente fala, Moisés foi medroso, esse cara fugiu de Deus. Naquele momento, depois a gente vê tudo aquilo que aconteceu na vida de Moisés e como ele foi usado por Deus. Mas a gente vê como ele foi temerário. Mas a gente olha para isso e fala, não, mas aí Deus estava falando diretamente com ele. E Moisés não queria ouvir Deus. Mas a questão é, e quando Deus fala comigo todos os domingos e eu não ouço a Deus? Qual que é a diferença? Quando Deus me chama a abandonar os meus pecados, qual que é a diferença do chamado de Moisés? Qual que é? A gente tem alguma desculpa porque a gente quer colocar na balança como se algo extraordinário, Deus falando com Moisés através de uma sarça ardente, fosse maior do que Deus falando conosco através da palavra dele todos os dias. E não é. A palavra de Deus que disse haja luz é a mesma palavra que está escrita aqui, que a gente está lendo nessa noite. A mesma palavra de Deus é a mesma que foi dita para Moisés na sarça ardente. Não há diferença nenhuma. É só porque às vezes a gente quer algo extraordinário para aquecer o nosso coração e a gente manter a nossa desobediência, a nossa rebeldia quanto a Deus. A questão é como nós respondemos ao chamado de Deus. Deus nos chama todos os dias. Quando a gente está na nossa casa, a gente senta no sofá, tem um tempinho livre, a gente vai pegar a Bíblia, a gente vai ler aquilo que Deus tem ensinado ao seu povo com o passar dos séculos. É Deus chamando a cada um de nós. A questão é como a gente responde a isso. Com medo, quem eu sou? Ou é quem tu és? O que ocupa o lugar de primazia no nosso coração? Porque a gente olha para esse texto, a gente vê Moisés, o homem mais importante do Pentateuco, e podemos falar do Antigo Testamento inteiro. O maior profeta da história de Israel, respondendo com falta de fé diante de Deus. Daí a gente olha e fala, não, certamente aquilo não estava no coração de Moisés. Mas e no nosso? O que tem a primazia no nosso coração? É o chamado de Deus, é a obediência a Deus, ou é um amontoado de desculpas baseada numa falta de fé nossa? Quando Deus nos chama, quando Deus chama você, você ouve mesmo? Você dá preferência para aquilo que Deus diz? Você dá a mais alta importância? Você chega a Deus como se Ele não fosse qualquer um mesmo? Sabendo quem Ele é, Criador dos céus e da terra. E que Ele tem poder para acabar com a nossa vida a qualquer momento? Você tem noção disso? Você se chega a Deus temendo quem Ele é? Como a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como nós temos chegado até Deus? Nós damos preferência a Ele? Ou nós damos preferência para o nosso conforto? Ah, no domingo está chovendo demais. Bah, está muito frio, vou ficar em casa. Eu não quero ouvir a Deus, eu não quero ser chamado por Deus. Eu prefiro ficar na minha casa, está chovendo, tá ruim. A gente pode pegar um exemplo bem recente. Vai ter Grenal, às 6h30. Eu vou ficar em casa, porque vai fazer toda a diferença eu torcer olhando para a TV. O que tem primazia no meu coração? É muito fácil. Ah, mas, sabe, né? A idade chegou. Tá complicado, sabe? É complicado, eu não consigo mais servir tanto a Deus. Aí a gente olha para Moisés com 80 anos ouvindo o chamado de Deus. 80. Não é 15, não é 20, não é 40.
é 80. E Moisés serve a Deus guiando um povo rebelde no deserto por 40 anos. 40 anos. Não estava fácil para Moisés. Certamente ele tinha dor na coluna. Certamente ele não dormia bem à noite. Mas ele serve a Deus. Ah, mas os dias estão puxados para eu poder andar com outra pessoa e falar de Cristo junto com ela, de discipular outra pessoa, porque tá complicado, tá corrido os meus dias. E aí a gente olha para Moisés, a gente fala, não, Moisés realmente tá louco, difícil. Mas e quando a gente olha para nós? A gente tem cinco noites livres durante a semana e a gente não está disposto a andar com ninguém, nem a pegar a Bíblia em casa para ler sozinho, para aprender. A gente sequer traz a Bíblia para cá. E uma coisa me faz pensar que se a gente não lê a Bíblia nem na igreja, com todos juntos, muito menos em casa, que não tem ninguém vendo. Quando Deus chama, nós ouvimos. Nós estamos dispostos a realmente a entender esse chamado de Deus, de servir a Ele. Porque a gente pode pensar de novo, isso aqui é coisa do Antigo Testamento, mas não é. Porque quando a gente olha em Efésios 4, versículo 1, vai dizer, portanto, vivam de acordo com o chamado de vocês, de acordo com a vocação de vocês. E nós somos chamados para quê? Nós somos chamados a sermos filhos de Deus. E aí a gente quer viver, não se trata de fé, não se trata de salvação, se trata de servir a Deus. A gente não quer discipular outros, a gente não quer ensinar os nossos filhos em casa. Vou fazer o seguinte, estou cansado, cheguei do trabalho, estou cansado. Vou deixar a TV ligada, vou deixar um tablet ali na mão da criança, fica 4 horas a fio, vindo galinha pintadinha. E depois quando ela crescer e der problemas, acontece. Mas eu estou muito cansado, são dias corridos e eu não consegui nem tirar 3 minutos para parar um pouquinho, meditar sobre a palavra de Deus, do que ela me ensina e do que ela me confronta. É que tá difícil, né? Tá corrido. Mas pra gente parar e fazer qualquer outra coisa tá fácil. Pra gente meditar sobre a palavra de Deus dia e noite. Tem muita coisa na nossa cabeça. Pra gente servir na igreja. Poxa, eu não sei no que eu posso agregar, então eu simplesmente não vou nem dar o meu nome pra ajudar em nada. Gente, precisa pra tudo. Pra tudo. Quando Deus nos chama a servir e a gente não quer servir. Quando nós somos chamados por Deus a contribuir com os nossos recursos para que o reino seja proclamado, a gente também não quer. Mas principalmente quando Deus nos chama a gente se arrepender, a gente abandonar os nossos pecados, a gente confessar os nossos pecados aos outros. Isso não é fácil. Jesus não disse que seria. Mas nós somos chamados por Deus a confiar nele, a confiar naquele que é, aquele que permanece eternamente. O meu convite para todos nós essa noite, e para mim também, não é algo que eu me excluo, é que a gente entenda quem Deus é. Moisés teve algo, assim, teve um encontro extraordinário com Deus, de ver uma sarça pegando fogo e ver Deus falando diretamente com ele, mas quantas vezes ele fala conosco e a gente não dá bola? Quantas vezes eu não dou bola? Que a gente entenda que Deus permanece, que a gente vem e vai. Algum dia a gente vai morrer, algum dia a gente nem existiu, mas Deus permanecerá eternamente. Que a gente possa confiar nele, assim como depois a gente dá umas folhadas na Bíblia pra frente, a gente vê como Moisés mudou, como Moisés confiou em Deus. Que a gente tenha essa mesma atitude. Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor cuide de nós e que o nosso coração, meu Deus, não esteja voltado para nós, para as nossas vontades, para aquilo que nós queremos. Que não nos voltemos para os nossos medos, para as nossas inseguranças, Deus, mas que a gente tenha verdadeira fé no Senhor. Que a gente confie de todo o coração. Não simplesmente que todas as coisas vão dar certo, Deus, conforme as nossas vontades, Deus. Mas que possamos confiar no Senhor de todo o coração. Independente se as coisas apertaram, independente se está difícil, independente se está corrido, meu Deus. Que nós olhemos para Ti e que olhemos principalmente para o chamado em que nós recebemos em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou pela Tua cruz de uma maneira tão maravilhosa, meu Deus. Nós não merecemos a Tua salvação. Mas miraculosamente o Senhor veio, habitou entre nós. O Senhor foi servo até a morte de cruz, para que nós hoje pudéssemos olhar para o Teu sacrifício, nós pudéssemos olhar para a Tua ressurreição e ter verdadeira esperança, sabendo que aquilo que o Senhor prometeu, que um dia nos dará uma nova terra, que há leite e mel com fartura na eternidade, a nova Jerusalém, nós herdaremos não por causa dos nossos méritos, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não muda, porque o Senhor permanece de eternidade a eternidade.
que confiemos no Senhor de todo o coração. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.